I must warn the universe about the Doctor! Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela. Oi, Vitoriosa! Dois altos. Cara, você sabe o que isso me lembrou? Brilhante Vitória. O que é isso? É aquela série da Victorious, que é com a Victoria Justice. No meu tempo, desculpa. Não, provavelmente não é mesmo, mas Caraca, a série tinha que... o nome da série era Victoria. Não tinha uma era série trabalho pra mim. Não. Mas hoje nós não vimos falar de Brilhante Vitória. Que pena. Não, que bom. Porque a gente veio começar aí uma série de especiais aqui no DWBRcast falando sobre essa mega saga aí de Doctor Who que vai passar por HQ, áudio, aquela Escape Room que a gente não vai poder ir. Anual, Várias audiodrama, livro. Estamos falando, meus amigos, de Time Lord Victorious. Exatamente. Em específico aí, a primeira parte, que não é bem a primeira parte, né, cara? Ele é o pontapé inicial das HQs, que é o Defender of the Daleks. Isso. Número 1, né, que é a primeira HQ aí que vai compor esse universo. A gente já teve algumas coisas acontecendo em Time Lord Victorious, acho que é válido a gente falar, né? Sim. A gente teve tanto aqueles mini videozinhos da Unity, né? Que tem o lance da rachadura, e tem né, toda a problemática que aparece o sapato do 10º doutor ali. Muito legal. E as pessoas estão sendo sugadas e ninguém sabe o que acontece. E isso é o que dava o gancho ali justamente pra Escape Room. Exato. Né, que na verdade é pra Escape Room que ainda vai ter. Né, que já teve uma de Dalek. Teve uma já no começo deste ano e aí vai ter mais outra. Só que esses videozinhos, que são meio que a propaganda dessa Escape Room que ainda vai chegar, já faz parte... Já tá dentro. Do canon aí de Time Lord Victorious, que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, porque ele trata de né, por conta aí de anomalias temporais, de paradoxos, as linhas do tempo se reescreveram. Exatamente. E por conta disso algumas coisas mudaram. Cara, só que o doutor que a gente tá vendo é o doutor regular. Então... A ideia eu achei muito bacana, achei interessantíssima. E vamos ver o que vem por aí, né? Pra gente fazer essa coxa de retalhos. Pois vai ser bem bacana, porque a gente vai... Nossos reviews vão ficar completamente loucos agora, a gente vai ter que pausar tudo. Sim. Vai sair em dias completamente malucos, porque vai ser sempre depois do dia que lançar a coisa. Uhum. Então é isso. Entre aí nessa aventura com a gente vai parar, beber aquela água pra dar aquela lubrificada na garganta. E a gente já vai ali pra Scaro pra ver, entrar no... Como é que chama? No cofre das obscenidades. É isso aí, vamos lá. Bem, esse é um começo de mega saga aí que pra você é confortável. Porque se tem uma pessoa que eu conheço que defende Dalek, é você, né? Sempre. Quem é o verdadeiro defensor dos... Se fosse Defender of the Cybermen, foda-se. Aí ia ser você. Aí você não ia nem querer fazer. Não, nem querer, é mentira. Ia querer fazer assim. Mas quando eu li Defender of the Daleks, eu me senti muito representada, Aliás, sabe? esse título ele foi um título que demorou a aparecer, né? Porque a maioria dos lugares está acreditando como Time Lord Victorious 1. Só que, na verdade... Quer dizer, é Time Lord Victorious 1, só que chama Defender of the Daleks. A gente viu isso quando a BBC soltou aquele calendáriozão, e aí tinha lá dizendo que era Defender of the Daleks. A timeline, né? Porque a gente vai ter mais de uma HQ rodando, né, nessa grande saga. A gente tem o Defender, que vai sair pela Titan Comics, né, as edições. E a gente tem também o Monstrous Beauty, que é do Nono Doutor, que é o quadrinho que vai sair na Doctor Who Magazine. Na Magazine, porque isso também é importante destacar, né, falar logo de cara. Essa é uma saga que vai permear aí o 8º, 9º e 10º Doutor. Isso. Não vai ter Doutor da Guerra, a gente não vai ter o 8,5, vão ser Pelo menos não anunciado. não anunciado. 8, 9 e 10. Até porque não tem mais Guerra do Tempo, gente. Exatamente, E isso me faz me perguntar mesmo, porque se realmente a Guerra do Tempo foi apagada, que é uma coisa que, nossa, a gente já começou no ritmo. Não, é que a gente tá muito empolgado, estamos empolgados. Mas se a Guerra do Tempo foi realmente apagada, a ponto dos Daleks não lembrarem, não terem registro nem nada, nessas circunstâncias existiria o Doutor da Guerra, porque o Doutor da Guerra ele só nasceu por conta de uma circunstância da guerra. Com certeza, tipo, o fato da Guerra do Tempo ser completamente apagada é muito louco, primeiro porque a gente tem
o 8º e o 9º participando de TLV. Vamos chamar de TLV, Time Lord Victorious, ele não tá... Também vale destacar que não tá nessa HQ. Essa HQ é do 10º só. Não, eu tô falando, todos os eventos de TLV, de forma geral, né, vão abordar o 8º e o 9º. E o 8º... Não, o 10º também, mas o que eu tô falando é que, assim, se a gente tira a Guerra do Tempo, a gente tira grande parte do 8º. E um pouco da motivação do 9º também, porque ele é amargurado, por conta da guerra. Também. Sim. O 9 e o 10, eles sofrem muito com a guerra. O que é engraçado, muito louco, né? Falando aí dessas coisas que vão ter na Mega Saga, né? Acaba que você também é um passando de tudo que vai acontecer, né? Antes mesmo de Defender. A gente tem não só 8, 9 e 10. A gente tem também... A Rose? Não, tudo bem. Indifere, não é o que eu quero falar. Mas, por exemplo, vai ter um áudio do mestre. E aí é o mestre do Delgado e o mestre do Enley. Aonde eles vão entrar nessa trama toda, a gente não sabe. A gente tem coisas da 13ª também. Com Inclusive, certeza. se você, né, você pegou a sua HQ pra ler aí, você vai ver que a primeira página depois da capa, né, que é a capa da página, né, óbvio, mas aquela parte ali que fala, dá meio que o resuminho pra você não se perder, até porque ele mesmo não sabe o que tá acontecendo, porque ele fala, tem algum paradoxo rolando. Ele tá sem memória, então ele não sabe de onde ele veio. Tem algum paradoxo rolando, ele até sentiu o cheiro, né, do paradoxo. Ele sentiu o cheiro. E aí ele não lembra uma porrada de coisa. Então a gente não sabe em que ponto da timeline dele a gente tá, né? Não, é assim... Ele não sabe e a gente não sabe. Pelo título, né, por ser Time Lord Victorious, assume-se, e de novo, não tem nenhuma comprovação disso, nenhuma, que pode ser depois de Waters of Mars. Sim. Tem gente achando que é depois de Waters of Mars. Eu acredito que pode ser sim no vácuo ali de Companions, que é justamente depois que a Donna sai. No caso, seria até depois da Gabi, né? Porque a Gabi já tá depois da Donna. Isso, exatamente. Pode ser também ali depois dos encontros dele com a 13ª. Também acho que não tem nada a ver com esse ponto. Não é logo depois, não. Não é. Eles colocaram isso ali nessa primeira página, acho que mais pra situar a galera, porque essa HQ, né, o Defender of the Daleks, ela faz sentido em Time Lord Victorious. Ela, obviamente, ela faz sentido num todo quando você pensa em HQs de Doctor Who da Titan. Claro. Mas ela é feita pra você pegar e começar dela. Tipo, não aconselho você só ler as HQs. Claro. Mas no ponto de quero consumir Time Lord Victorious, você não precisa ter passado por todas as anuais e todos os crossovers. Não, pelo contrário. Se você pegar até o jeito que a gente faz aqui no podcast, vocês sabem muito bem que qual é a nossa tradição. A gente pega, revisa as anuais e depois revisa os eventos do ano. E dessa vez a gente meio que aboliu isso, porque Time Lord Victorious ele é feito pra ser meio suspenso. Em especial por conta dessa trama em que tudo tá sendo reescrito e a gente tá super perdido também. A gente nem sabe, assim, exatamente em que ponto a gente tá na vida do 10º, né? Não, e a gente não sabe nem em que ponto a gente tá nas verdades que a gente conhece, que por exemplo... Nos eventos de Time Lord Victorious, a gente não sabe se esse é o primeiro evento. Exato. Isso é muito legal. Já não é, porque isso a gente sabe, por exemplo... O lance ali da Unity, que tem a Kate convocando as pessoas pra irem pra Escape Room. Deixa eu só mandar um beijo aqui pra Brigadeira, que ela é maravilhosa. Né? Ela fala, né? Eu tô convocando vocês, que é a sacada ali que a trama teve pra poder fazer todas as pessoas participarem, fazer parte do canon, porque é tudo interligado. Bacana, né? Mas lá é no presente. No nosso presente, 2020. No nosso, agora. Por que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que a Unity já tá desligada. E se não existe mais Unity, significa que já é pós os eventos da 13ª Doutora. Porque ela liga ali pra Unity e descobrimos o quê? Que não tem mais Unity. E eles até mencionam isso nos vídeos, né? Que é Former Unit. Tipo, nós éramos a Unity. Então que comprova aquela nossa teoria de que a Unity viraria uma Rogue Unit, né? Tipo, uma Unity por debaixo dos panos. Isso, uma força-tarefa clandestina. Exatamente. Rebeldes. Então, assim, por que é importante dizer isso? Porque no nosso presente, tipo, em 2020, no mundo da série, 2020 já tá sofrendo os efeitos de uma timeline ser reescrita. Isso. Por que não mudou tudo de uma vez? Por conta de Ripple Effect. Exatamente. Né? Que é o efeito em onda. Quando você mexe alguma coisa lá atrás, não altera de uma vez, vai alterando... Até chegar. Gradativamente. Até reverberar, né? Estilo De Volta pro Futuro, só pra facilitar quem não manja muito. Isso. Quando ele impede dos pais conhecerem, o Marty não some na hora. Os irmãos vão sumindo e aí eventualmente chegaria nele, né? Exatamente. Então eu acredito que é isso. Alguma coisa mudou lá na Guerra do Tempo. Acredito que pode ter sido até o 8º mexendo em alguma coisa. Com certeza. Que ele que tava ali mais próximo, né, desses eventos. Porque, né, o Guerra do Tempo é 8º e Luta da Guerra, né? É. Provavelmente ele mexeu em alguma coisa que alterou aí a sequência de eventos. Um bater de borboleta já fez aquela
coisa toda, né? Pois é, e aí a gente tem também uma outra peça nesse quebra-cabeça todo, que é justamente os Hond. Os né? Hond. Que são esse vilão novo que vai aparecer nessa HQ. Que é justamente o que tá juntando os Daleks com o Doutor. Olha, né? Pros Daleks terem medo dos Honds, eu também já tô com bastante medo. Todo mundo tem que ter... E isso é a premissa dessa primeira HQ, né? Porque cara. esses seres, né, o Doutor fala que eles não deveriam nem existir, porque, em tese, eles já foram aniquilados da existência nos Dark Times, né? O que são os tempos sombrios? Tempos sombrios. Os tempos sombrios é pré-tudo, quase. Tipo, é pré-universo. Isso. Antes do universo explodir, tudo bonitinho. Lá atrás, quando tinha só ali os Eternos e tudo mais. Isso é Dark Time, isso é pré-time. Quando o universo tudo era mato de antimatéria, ou sei lá do que era feito o universo. Algo sombrio, os Honds estavam ali e parece que eles deveriam ser apagados ali. Por alguma coisa aconteceu. A minha teoria disso tudo é que alguma merda foi feita na Guerra do Tempo. Muito grande. Que trouxe esses caras de volta. O que fez com que a Guerra do Tempo tivesse que ou separada, ou talvez até pré-Guerra do Tempo. A gente tá falando Guerra do Tempo, mas a Terra nem existiu. Então pode ser alguma coisa assim. Mas se eles colocaram o elemento da Guerra do Tempo ali, porque a gente teoriza em cima disso, É que às vezes foi no momento ali o pré-guerra, sabe? Tipo, quando já tava tudo meio tenso, mas ainda não tinha estourado a guerra. É possível. Talvez algo tenha sido feito ali, que trouxe os Hond de volta, e o que acabou fazendo aí que a guerra nunca acontecesse, porque morreu gente que não deveria ter morrido, ou sei lá. Os Hond tendo surgido foi algo pior do que a Guerra do Tempo e trouxe consequências ainda piores, né? Algo assim. Pelo menos é o que a gente consegue teorizar por enquanto. Porque a gente não tem muita informação, né, cara? É isso que é legal, todo mundo tá perdido junto. Tá tipo assim, beleza, tem os Hond, os Daleks estão cagados de medo deles, enfim. E aí a gente fala, é isso, a gente não tem mais nenhuma informação. É que o lance é James Goss, né? E o James Goss, ele é um monstro da narrativa, então ele tá fazendo todas as peças ficarem meio loucas, mas no fim vai fazer um baita sentido. Com certeza. E é muito gostoso ler, né? Enquanto a gente vai quadrinho por quadrinho, né? Página por página, é muito gostoso você ver a progressão da história. Porque é uma história, primeiro, sem Companion, né? É só o 10º. Na verdade, tem Companion. Mas... A gente vai ter um dos melhores Companions que o 10º já teve na vida dele. No sentido estrito, não temos Companion, assim. Não sei. Não temos Dona, não temos Rose, porque a Rose vai estar em TLV, mas ela vai. E se não for a Rose? Não. E se for o momento? Um momentinho, por favor. A gente não sabe. Não, a Rose tá. Ele tá falando que a Rose tá. Não, eu vi a foto de Billie Piper com roupa branca. O release tava Rose. E se for pra enganar? Ai, meu Deus do céu. Não, tô brincando. Eu tô vendo Pelioba de propósito. Não, o release fala Rose Tyler, é verdade. Que a gente tá teorizando. Mas vai saber. Não. E outra, o momento tem a ver com a Guerra do Tempo também. Então será que colocaram a Rose por causa disso? Isso também se levanta outra questão aí, né? A gente tá assumindo que tudo mudou, né? Que a Guerra do Tempo foi apagada simplesmente pelo fato dos Daleks não terem registro da Guerra do Tempo. Só que tem uma outra coisa que Mas o Doutor lembra ainda, então... ele lembra meio com falha, né? Por que eu tô falando que foi reescrito e por isso eles não sabem o que é? Porque por tudo que a gente tem de release, fala justamente isso, né? Que alguma coisa mudou na história e isso vai fazer o Time Lord Victorious ascender. Exatamente. Porém, a gente tem que lembrar de um fato que às vezes torna a coisa muito mais simples. Esses Daleks que aparecem não são os Daleks de bronze, né? Não são os Daleks da série moderna, que são justamente os Daleks da Guerra do Tempo. Isso. Esses são Daleks a pegada clássica. Isso. Mais redondinhos. Branquinho, azulzinho. Branco e azul. Que eu adoro esse design, cara. A gente tem a presença, a gente tem a volta aí do Imperador Dourado, né? Que é o Dalek Gold Emperor. Que é um que não aparece há muito tempo. É engraçado. Esse Dalek cabeçudo, douradão, ele tá presente no imaginário popular de muita gente, mas ele quase não aparece. Tipo, ele apareceu muito naqueles quadrinhos dos anos 60, né? TV Action, TV Comics, essas paradas. Lá atrás. Ele apareceu, tipo, em uma parada da Doctor Magazine, salpicadinho ali, alguma menção, mas aparecer mesmo, ele só foi voltar agora. Tem um grande destaque que nunca teve, na verdade, ele não apareceu tanto assim. Tipo, pra ser sincero, as primeiras aparições dele, enquanto personagem, lá na TV Comics e tal, ele nem era o Dalek dourado cabeçudo ainda. Ele vai se tornar eventualmente, mas ele não tá em tanta coisa assim. Mas ele chama tanta atenção que fica, né? Ele é muito confundido também com... Porque assim, a gente tem ali em Remembrance, tem o Davos, ele tá
Né? Tem aquele Dalek cabeçudo em Remembrance. Isso. Que não é esse mesmo Dalek cabeçudo. Não é o mesmo. E esse Dalek Imperador também não é o mesmo Dalek Imperador que a gente vai ver na série moderna. Isso, não, nada a ver, é outro Imperador. Outro Imperador. Até porque seria outro Império, né? Não, exato. Não é? Esse Dalek Imperador, ele é descrito como... Ele foi o primeiro Dalek do Império... O primeiro Dalek Imperador do Império Dalek. Isso. Então, assim, tipo, o primeiro grande Império Dalek, ele era o Imperador. O que a gente vê na série moderna, que é aquele que já não é o primeiro Império, já é outra coisa, tá exatamente. Lá na frente, já é bem depois. Então, assim, talvez esses Daleks não se lembrem da guerra, não sabem o que é a Guerra do Tempo, porque pra eles não aconteceu ainda. Eles podem ser de antes, A gente tá falando de uma série, de uma franquia de Guerra no Tempo. O que impede desses Daleks serem de algum momento pré-Guerra do Tempo. E por isso eles não sabem. E por isso que eles têm o design antigo, e por isso que eles, né, tem o Imperador aí. O que faz, assim, que deixa a gente com um pouco atrás da orelha é que, de novo, vão sendo jogadas essas coisinhas. A gente sabe que vai ter hora que vai aparecer o Dalek estrategista. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E ele não flutua, né? Ele não tem o lance que vence as escadas. Inclusive, isso é uma piada dentro da HQ, né? Pois é. Qual é o maior inimigo dos Daleks? Escadas. Então, isso tudo me leva... isso, cara. Essas coisinhas jogadas me levam a crer que esses Daleks podem realmente ser antes... Até de Remembrance, em que eles voavam. Sim, entendeu? Talvez antes de Remembrance, com certeza. Então, assim... Pode ser de qualquer momento. A gente fica maluco. Eu tenho ainda a teoria que, às vezes, algo vai ser reescrito, mas ainda não foi reescrito. Também talvez os eventos que a gente vai ver nessas HQs, talvez até por conta do Rondo e tudo mais, que vá zoar o rolê da Guerra do Tempo e tudo mais. Mas aqui, eu ainda tenho um fio de teoria de que esses Daleks podem não conhecer a Guerra do Tempo porque ainda não aconteceu pra eles. E tem outra coisa que pode ser improvável, mas também não descartei durante a minha lida ali, né? Durante a minha experiência de leitura, é que os Daleks podem estar mentindo, né? Eles podem estar super enganando o doutor, cara. Eu acho que isso é uma nuance... Engabelando. É uma nuance de personalidade que um Dalek não teria nessa hora. Entendeu? Talvez não. Porque o grande lance é o seguinte... Mas o tempo todo a gente tem que acreditar na palavra deles, né? Sim. Então, essa HQ é legal por isso. O tempo todo eu tô assim, será? Essa HQ é bacana por isso, porque ela força a gente a ficar numa posição de torcer pro ser que a gente nunca torce. Exato. Então, assim, a gente tem... Vamos só resumir o grande plot, porque, de novo, por essa ser... Isso é um tequinho de uma história gigantesca que vai passar por várias mídias. É apenas como eu peso a ponta do iceberg. Pois é. Então... A trama nem é das mais complicadas. Tipo, é bem simples. O doutor ele acorda na tarde, com a memória zoada. Tem um monte de energia Artron saindo ali do painel. Ele joga o extintor na que tá pegando fogo. Muito legal. Tá marcando perigo na telinha. Sim, como tá sempre, brabo. Né? Aí, beleza. Quando ele abre a porta, tem esses Daleks a moda antiga chamando por ele. E aí a gente tem ali essas primeiras cenas que é ele fugindo, né, dos Daleks indo pra vários locais, em vários lugares, vários tempos. Bom, tipo, não quero saber não. E os Daleks estão lá. E aí ele abre a porta de novo, não quero saber não, tchau. E pá, e aqui, ali, é muito gostoso, né? E o lance é que quando ele resolve, tá bom, vai, eu vou falar com você, já que vocês não estão atirando, qual é? Bom, né? E eles falam, não, você vai salvar os Daleks, você vai defender os Daleks. E ele não entende nada, ele fala, tá bom, mas qual é? O que eu tenho que fazer? Não, ele tem que levar pro Imperador. Tá bom. Então vamos pra Skaro. Aí beleza, eles vão pra Skaro. Uma coisa que é bacana é que o visu de Skaro é o mesmo que a gente tem em Witch's Familiar e Magician's Apprentice. Sim, é muito legal. A capital ali, né? Isso. Muito bacana. A gente tem ali aquela primeira arguição do doutor pelos Daleks, né? Você tem que fazer porque a gente tem um inimigo pior. Aí ele fala, beleza, inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Tem aquele famoso ditado, né? Só que aí tem o lance que vocês também são meus inimigos, então eu posso querer me aliar com outro cara. E aí é muito bom que o Dalek Imperador ele começa a racionalizar com o doutor. Ele fala, não, peraí, amigo, seguinte... Os Daleks querem matar tudo e todos que não são Daleks. Esse bicho quer matar tudo e todos, incluindo os Daleks, incluindo eles mesmos. Isso eu achei tão legal, eu adorei então, esse conceito. Tipo um vilão kamikaze, saca? Eles querem aniquilar geral. Eles não querem aniquilar geral para ascender ao poder. Não, eles querem só aniquilar geral mesmo. Eles querem só aniquilar e fim. Eles querem destruição total, entendeu? E aí o doutor, ele se vê forçado, tipo, tá bom, então eu sou obrigado a me aliar a vocês, porque realmente esse mal é maior. Tipo, eu ainda posso parar vocês, mas talvez parar esse bicho seja mais complicado. Então, joia. Tão complicado que os Daleks não conseguiram. Exato. Então tudo bem, vou ajudar vocês. Deixa eu dar uma olhada na cidade. Não pode confidencial. Amigo, peraí, você quer que
eu te ajudo a defender. Me ajuda a te ajudar, colega. E aí vai um Dalek ali, qualquer, um Dalek sem patente. Leva ele pra conhecer esse cara. Ele vai, aí tem essas cenas engraçadas, né? Aquele, não, isso aqui tá desatualizado. Que porcaria, isso aqui tá antiquado, não sei o quê. Muito que é isso aqui? Isso aí é um local que nem os Daleks entram. É um local muito perigoso, que é o tal do... É o cofre das obscenidades, né? The Vault of Obscenities, né? Exatamente. E aí, esse Dalek tá levando o doutor, vaza. Tipo, ele fala, não, é isso aí, tá entregue, tchau. E quem vai guiar o doutor é aí o melhor personagem dessa HQ inteira, que é o Dalek estrategista. Eu sabia que você ia gostar desse personagem. É muito bom, cara. Quando eu olhei assim, eu falei, o Fred vai gostar desse personagem, com certeza. Como é que é em inglês? Dalek Prime... Como é que é? Prime Strategist. Em português é o Dalek estrategista. Prime não faz sentido pra gente. Exatamente. É que ele é o principal ali, ele é o chefe de todos os Daleks estrategistas, isso, é isso. Exatamente. E aí chefe é muito bom. Isso. Não, o chefe tático de inteligência, Skaro, isso. né? E aí ele é muito bom porque o doutor começa a zoar ele, fala, eu tava esperando alguém melhor, recalcitrado, você tá todo fudido. Ele fala, não, só que são cicatrizes de guerra. Eu adorei isso. Tipo, ele tem orgulho de mostrar que, tipo, eu passei por tudo isso, é por isso que eu sou assim, eu não quero ser recalcitrado. Mas sabe qual é o lance? Eu não quero um novo case. Sabe por que eu gostei tanto desse Dalek? Porque diferente. Eu gosto de Dalek padrão, eu também, né? eu amo Daleks. Mas os Daleks, eles têm uma coisa que é o lance da falta de personalidade, né? No geral, eles são todos uníssonos, eles não têm muito diferença. Exato. Esse Dalek, ele lembra muito o que a gente vê de Dalek na série clássica, que eram os Daleks que falavam mais, que tinham mais personalidade. Me lembrou apesar muito. De sempre ter sido uma crítica à perda de individualidade, a gente ainda tem eles cochichando, eles trocando ideia ali em Skaro. Tem entonações diferentes uns dos outros, e né? esse, apesar tem uns até mais depressivos, Pois esse, apesar de ser escrito, né, tem só que imaginar, eu consigo imaginar ele até com uma entonação meio diferente, porque tem uma hora que o doutor ele fala assim, eu sinto que ele é mais velho. Você teve essa impressão? Sinto não, ele é mais velho, ele fala. Que ele é um cara mais, assim... cansado da vida. E aí tem uma hora que o doutor fala assim, alguma coisa de me deixa entrar. Ele fala, olha, é o seguinte, se você quiser entrar, você entra, se você não quiser, também não me importa, se te exterminarem, eu caguei. E ele falou, peraí, o seu imperador vai achar isso ruim, você tá falando. Aí ele fala, também não me importa, eu sou mais velho que o imperador. Eu existo há muito mais tempo que o imperador. Aí ele fala, então você tá num cargo errado. Ele fala, não, eu tô no cargo que eu tinha que estar. Eu sou feito pra isso, eu sou feito pra ser um líder de estratégia, eu não sou feito pra ser imperador. É muito Então bacana. É muito legal, tipo, se a gente fosse colocar em termos humanos, seria alguma coisa assim, tipo, o típico caso do imperador que é meio snobzinho, meio jovem, mais ou menos jovem, e a gente tem um líder de exército que é velhão, que viu esse cara crescer. Isso, veterano, mas que também nunca teve essa gana de querer tomar o trono pra ele. Pra ele é isso. Ele gosta de estar nessa parte do esquema todo. Ele tá no lugar onde ele quer estar, né? Ele tá no lugar certo, ele curte ser o que ele é. E esse Dalek... E é muito gostoso ver, né, como os Daleks, eles vão ganhando traços, como você falou, traços de personalidade, porque o estrategista, ele é muito assim. Não, foi muito bom falar isso. Você acaba sentindo aquele aprecinho por ele mesmo. O apreço, e até porque ele demonstra uma coisa que, apesar dos Daleks em geral têm isso, mas individualmente eles não têm isso, que é orgulho. Pois né? Porque ele é extremamente orgulhoso. O doutor fica o tempo todo falando, não é melhor você... Vamos dar uma agitada na sua armadura. Você sabe que... Porque tem uma hora que eles entram esse lugar, só pra vocês entenderem. Eles entram no cofre. Esse cofre, essa caixa forte, esse negócio, essa fortaleza, é onde ficam as armas apetrechos, as tralhas mais perigosas dos Daleks. Saca o Black Vault da Unity, onde tem tudo de mais perigoso? Nossa, super me lembrou Black Vault também. É isso, aquele cofre com todas as coisas perigosas que tem na Unity, é a versão de Skaro disso. E vou além. Lembrou também um pouco, quando a gente tem lá, eu acho que é justamente no especial de 50 anos, né, que os galifreanos também têm suas armas pra utilizar durante a Guerra do Tempo. É, o próprio momento, né? Então, eu acho que o Cofre das Obscenidades é o local onde os Daleks guardam as armas que eles usaram na Guerra do Tempo na timeline normal. Eu acho que eles guardariam ali, né? Ali na Skaro da Guerra do Tempo, sim. Ou seja, o doutor tá tendo acesso exclusivo às coisas que eles utilizaram na Guerra do Tempo. Que eles podem ter utilizado. Que na cabeça deles ali não aconteceu, mas pro doutor aconteceu. Então, é muito interessante isso, porque é dito que as armas que estão lá guardadas, até pros Daleks, são meio perigosas. Tipo, você vê, o Dalek normal ali, o cara que foi o Dalek guia,
ele nem quis chegar perto. Ele falou, não, tá de boa, tô indo embora. Deus me livre. Deixa eu tirar meus bumps daqui, senão vai dar merda. Livre. Então, assim, você vê que, tirando o estrategista, ninguém nem entra nesse lugar. Exatamente. E aí a gente descobre por quê, né? Que quanto mais você entra, o lugar é todo armadilhado. Ele é todo booby-trapped. Com certeza. Então, assim, eles estão entrando naquele salão principal, o chão racha. Exato. E aí o doutor salva o estrategista, é muito maneiro. O doutor abraça ele e vira ele. E o aí doutor ele vê... abraçando um Dalek, cara, achei que não ia ver isso na minha vida. A gente tem aquela gloriosa foto do Paul McGann abraçando um Dalek, mas aquilo não é dentro do canon. Não é canon. Não, a gente tem, ao longo de Doctor Who, a gente conheceu bons Daleks, né? A gente tem o Rust, né? O Ferrugem. Temos alguns exemplos aqui ali. Tem o Dalek de Dalek, né? Mas que ele fica bonzinho, né? Sim. Tem os Daleks de Curse of Fatal Death, que todos abdicam da maldade. Pois é, mas eu gostei muito dessa cena, assim, do doutor defendendo o Dalek, tipo, não, Defender of the Daleks. É muito legal, Não, é muito maneiro que ele salva e aí na hora ele se liga que esse Dalek ele não tem o negócio de flutuar, né? Aí ele falou, você sabe que o seu povo já desenvolveu um negócio de flutuar, pra flutuar. Ele fala, não, eu não tenho interesse em trocar minha carcaça. É essa carcaça que eu sempre tive. Eu sou assim. É essa que eu vou ter. Eu tenho orgulho de ser assim, é assim que eu vou continuar. E se eu tiver que morrer assim, vai ser assim mesmo. Pois é. Então, e essas coisas me fazem, me encafifam mais o lance de que, será que todos esses Daleks já têm acesso a isso? De flutuar e tudo mais? Ou o doutor tá jogando uma coisa que ainda não aconteceu e por isso que eles nem têm, e por isso que esse cara nem liga. Eu acho que esse Dalek em específico nunca ligaria mesmo. Ele não. Mas o resto dos Daleks, com certeza, se tivessem a oportunidade de flutuar, com certeza eles gostariam de ter. Pois é, a gente tem aí, depois que tem essa cena dele salvando o Dalek, tem um momento ali deles que, não sei se eu posso chamar de amizade, mas que começa a nascer uma relação entre eles. E, como eu falei, de apreço. Eles viram Doutor e Companion. Porque a gente tem aí... São poucas páginas, tipo 1 ou 2 páginas só, que a gente vê as peripécias deles no cofre. Porque você vê que é eles fugindo de bola de pedra gigante, eles passando de precipício, eles fugindo de bicho. Tipo, eu consigo imaginar uma montagem, sabe, num episódio com musiquinha animada. Tipo, uma musiquinha. Tipo Benny Hill, saca? Cara, ia ser tão legal isso. Mas vamos apreciar o meio em que essa história foi contada, né? Sim, quadrinho é sempre uma coisa maravilhosa. E o quadrinho foi tão bom que fez a gente pensar nisso também. Isso é uma coisa que eu gosto, que eu acho que um quadrinho é bem feito quando ele consegue... Porque tem muito esse conceito errado, né? Que as pessoas falam, porque o quadrinho ele é uma versão preguiçosa de um livro, porque o livro você tem que imaginar. O quadrinho não é porque ele tá te dando imagem que você não tem que imaginar. Tem que parar com isso. Eu sempre costumo dizer que o livro, ele é bom quando ele consegue, com palavras, fazer você imaginar uma cena. E o quadrinho, ele é bom quando, sem palavras, só com uma cena, ele te faz imaginar as palavras. Só com desenho, porque às vezes você vê um quadro sem balão nenhum, você saca a mensagem que ele quer passar. O que é maravilhoso. Uma coisa que num livro nunca daria pra fazer, tipo uma página branca. E quando você para pra pensar, é tudo estático, não existe movimento, mas o movimento mas tá a gente consegue imaginar o movimento, e voz e tudo. O tempo todo. Então, assim, é muito mágico, né? A magia do quadrinho, ela realmente é uma experiência de imersão muito forte, pra mim, pelo menos. Sim, né? Sim. Pois é, e aí a gente vê que uma das coisas, né, dentre essa loucura que eles dois estão vivendo ali, uma das armas ou coisas que tá dentro desse cofre que é perigoso pra cacete é justamente um Hond. Exato. Que pra galera mais nova, talvez a melhor associação seja mesmo o cara de barro do Batman, que é igualzinho. O cara de barro, o Mudface, né? Aquele bicho que é todo melecão, marrom. Isso. É igualzinho. Mas, muito bem lembrado, aí a Renata tava comentando, Renata Stone, grande abraço. Beijo, Renata. Comentou no Twitter e hei de concordar, cara. Herculoides. Herculoides, pois é. Quer dizer, acredito ter sido ela, porque foi puxadinho, nunca sei quem é quem. Mas o grande lance é, Herculoides, parece mesmo o bicho do Herculoides. Cara, eu vou falar... Que parece o cara de barro. Agora, mas assim, é legal, é o cara de barro e tal, mas eu vou falar uma coisa. Quando eles citaram os Hond e que eles eram de eu também imaginei outra coisa, né? E que eles eram seres que foram exterminados e nem deveriam existir... Eu imaginei algo muito mais grandioso. Eu não sei como você imaginou os Honds na sua cabeça quando eles foram citados na primeira vez. É engraçado, quando apareceu... Mas pra mim, eles eram, sei lá, seres etéreos, alienígenas, cheios de poder. Não, eles são um bicho de lama, né? Não, esse pelo menos, um bichão de lama. Não, a gente não sabe se isso é só um jeito que eles se manifestam, não dá pra saber. Pois é. Eu imaginei, quando eu vi, eu também fui pra um lado... Talvez porque eu sei como é o Dark Times, assim, por cima, né?
pelo tanto que o Doctor Who mostra pra gente, que né? É pouco, né, na realidade. Eu não sei, cara. Eu imaginei uma coisa meio assim. Talvez seres estelares, feitos de cosmo. Eu imaginei algo mais nesse sentido, sabe? Uma coisa talvez fumacenta, não sem forma. Super física. Mas, assim. de novo, também, o fato de a gente ver esse round aí não quer dizer que todos sejam assim. Né? Ou até que essa seja a manifestação, como você falou, primária deles. Talvez eles possam mudar de forma. Às vezes eles assimilam o que tem mais próximo, não sei. Ou a gente não tá vendo o poder deles ainda, né? Porque a gente vê um deles, é o último quadrinho e corta pro continua e a gente não vê mais nada. Então a gente não sabe o que ele faz, qual é a extensão do poder dele, tipo, a gente não sabe. O que a gente sabe é que os Daleks têm medo deles. Sim, então, já é o suficiente. Pouca merda não é, porque se o Dalek tem o poder de exterminar apenas no chacoalhinho de um batedor de batedeira... um chacoalhinho. Imagina o que os Ron não conseguem fazer. Sim. Tem que ser algo mais grandioso, tem que ser algo mais perigoso, tem que ser algo mais letal. Sim. Então eu não sei, assim, se essa seria uma única forma deles, ou se eles crescem, ou sei lá. Não sei como a gente só vamos fica ver. Imaginando, tem que ver até se tem outra possibilidade. Às vezes os Ron não vão ser o vilão principal dessa saga toda. Pois é. De novo, esse não é um vilão com histórico em Doctor Who, ele foi criado pra essa HQ e não dá pra saber a extensão deles. Não. Às vezes eles são só um plot device. Às vezes o lance dos Ron era só a desculpa que a gente precisava pro Doutor e os Daleks trabalharem juntos. Entendeu? Exatamente. Então assim, não coloquem os Ron numa prateleira tão alta. Eu acho que não precisa. Né, nos releases, em tudo que a gente já sabe, né, de entrevistas, né, com James Gosling, com todo o pessoal aí envolvido, a gente sabe que existem vários povos, vários planetas, várias timelines de coisas que não deveriam mais existir e agora existem. Então, assim, o fato deles, de algum momento, eles terem existido e não deveriam mais existir, faz com que eles não sejam tão letais assim, porque eles já foram exterminados em algum momento. Então, peraí. Na timeline regular. Porque tá falando de exterminado, mas a gente sabe que eles... O que é dito é que eles não deveriam existir, que eles pararam de existir no Dark Times, ali, pré-universo. Então, mas a gente o que não destruiu sabe... eles? Então, mas eu acho que a nossa percepção de, parou de existir, é muito assim, parou de existir e destruiu. Mas vai que eles estavam selados em um universo de bolso. Tá. Vai que... Então, mas vai que eles próprios se destruíram. Que é o que eles fazem, né? Foi o que os Daleks falaram. Eles querem se destruir. Vai que, tipo, esse é o último que sobrou e tá ali preso. Eu não sei, entendeu? Last of the Homes. É possível que sim. É possível que sim. Enfim. Até porque como os Daleks conseguiram aprisionar um deles? Ou será que ele foi aprisionado por acidente? Será que essa fortaleza é tão poderosa assim pra deter um bicho desse? O que aconteceu? Ou ele tá enfraquecido, por isso que ele tem essa forma de lâmpada? Não dá pra saber. E o que enfraquece, né? Daí surgem milhões de perguntas e muito espaço pra teoria, né? Isso é o que faz... Essa HQ, né? A gente tá fazendo um review e tudo mais, tá óbvio, a gente tá papeando, teorizando em cima. Mas, de novo, ela é um teco de uma história maior. Até pra gente dar nota pra ela ficar meio complicado, mas a gente vai dar, porque a gente tava revisando. Claro. Mas a real é que ela já ganharia uma nota muito alta por ela instigar toda essa curiosidade na gente. E assim, é feito de um jeito tão fluido tudo, porque, por exemplo... Tão natural, né? Não é só a trama. Não é só esse lance de, o Time Lord Victorious, os Daleks. São coisas ditas soltas. Por exemplo, o próprio fato de a gente ser jogado ali que, esse vilão foi criado pra aqui, não, ele é coisa de Dark Times, não era nem pra ele existir mais. Então já instiga a teoria pra quem não conhece, já instiga a vontade de ir procurar sobre os Dark Times, e pra quem conhece, já te joga direto lá pras coisas da série clássica, quando era mencionado. Com certeza. Já te leva pros livros da Virginia Adventures, quando ele apareceu a primeira vez. Então, é muito gostoso quando a história de Doctor Who, seja em qual plataforma for, e eu acho que o intuito de TLV é ser multiplataforma no sentido de vamos apreciar tudo que existe, tudo é cânone, tá, gente? Tirando o Curse of Death e alguma outra coisa, tudo é cânone, né? Tudo é cânone, menos o que explicitamente diz que não é cânone. Isso, exato. Porque esse povo que fica falando que quadrinho e áudio não é cânone, né? É complicado. Então, é legal isso, né? Porque Time Lord Victorious está servindo como ferramenta, entre aspas, pra provar, pra esfregar na cara de quem fala isso, mais uma vez, de que o pessoal até brinca, não tem cânone em Doctor Who, né? Mas, tem sim. Mas o pessoal fala de brincadeira justamente por conta dessa galera chata que fica... Que assim, não pode ver
uma figurinha de chiclete do doutor que fala, isso aqui é canônico? Tipo, meu Deus. Amigo, dane-se o cano, aí entendeu? Também não. Tipo, não é dane-se o cano também, mas assim, tipo, maluco, aprecia a obra. Aprecia. Entendeu? Aprende a levar as coisas na leveza, tipo, nem tudo na vida é uma tese de mestrado, doutorado, entendeu? É, lógico. Às vezes você pode só pegar por exemplo, vamos usar o exemplo o Curse of Fatal Death. Às vezes você vai pegar, assistir um negócio de 20 minutos pra se divertir, e você não precisa teorizar e fazer coisas e, meu Deus, isso aqui vai influenciar... Não, porque a Joyce é loira por causa da Joana. Não, claro, a gente fala brincadeira, mas assim, quando isso vira uma compulsão de... Não, eu só consumo o que é canônico e o que me convém, né? Porque se for áudio quadrinho eu não consumo. Não, só consumo o que é canônico, o resto eu pulo todos os fillers, eu não faço... Entendeu? Não, bicho. E também isso leva muito a pensar, o pessoal que ficou bem puto com Timeless Children, pra mim agora não é cânone, mas tipo... Atrapalhou o cânone pra mim. Tipo, não, cara, o pessoal, estabelecido, isso, cara. o pessoal fala que, não tem cânone, nada é cânone, Quebrou justamente cânone, por conta disso, porque o cânone de Doctor Who, enfim, chame como você quiser, inglês, a continuidade de Doctor Who, o lore, né? Ela não é algo escrito em pedra, ela é extremamente morfável. Por quê? Porque ela se constrói ao longo da própria existência. Então, claro. Tudo que hoje, a gente falou isso várias vezes já e vale repetir. E vamos repetir tudo sempre. Que hoje é regra de ouro, por exemplo, Senhores do Tempo tem 2 corações. Um dia foi algo fora da caixa. O Senhor do Tempo regenera. Um dia isso não existia e começou a existir porque precisou. Não era verdade. Os Senhores do Tempo... é Gallifrey. Né? Um dia já foi joia, entendeu? Exato. Até Senhores do Tempo foi uma coisa que criaram e colocaram porque não era esse o nome. Limite de regeneração. Nada de... Tudo isso que As coisas foram sendo construídas. Exato. Né? Todas essas coisas que a gente... não, porque é a regra de ouro e tá escrito em pedra. Amigo, isso um dia foi algo que sacudiu tudo. Assim como é o fato aí do Timeless Children, e, enfim. E de todas as coisas que saem no entorno da série de TV também. Com certeza. Então assim, mas não, como é que vocês querem que eu aceite que 30 mil áudios que saem por ano da Big Finish vai ser canônico? É canônico. Amigo, sim. Sabe por quê? Porque é isso, cara. Doctor Who tem essa vantagem de ser uma franquia pulsante nesse ponto. Tipo, enquanto você tá vendo o que tá passando na TV, a série tá existindo em volta. Então assim, é que nem a vida, pensa a vida real. Você tá vivendo a sua vida. Você acorda, faz suas coisas, dorme, acorda... Enquanto você tá fazendo isso, várias outras pessoas estão vivendo também. O fato de você não estar vivenciando isso naquela hora não diminui o que a pessoa tá vivendo. Não é a mesma coisa. Não verdade o resto das outras Exato, coisas, né? Exatamente. Então assim, a série vale e tudo vale. E a real é que pra BBC isso vem muito a calhar. Porque se fosse depender só da série de TV, a gente tava ferrado, né? Sim, se fosse depender só da série de TV, não tinha mais série de TV, né? Não existia mais. Porque se não fosse o universo expandido, a série de TV não existiria. A gente tava até falando aqui, né, que Time Lord Victorious veio numa hora boa. Sim. Porque a gente não sabe quando vai ter temporada nova. A gente já ia ter um hiatão e... Agora veio o coronavírus, né? As filmagens começariam em setembro. Olha só, nós estamos em setembro e o lockdown ainda tá rolando. Então, com certeza... Por mais que a galera esteja lotando praia aí e indo em bar fazer zona, não é pra ser, né? A recomendação do governo e da OMS... Não, a recomendação do bom senso. O darwinismo social mostra que você não tem que fazer isso. Se você faz, Darwin Awards pra você. Não, tô falando assim, a OMS, né? Que em inglês a sigla é WHO, né? World Health Organization, ainda tá em lockdown, né? Ainda determina o lockdown. Então, assim, ninguém vai começar a filmar Doctor Who agora. Sim. Então, eu acho que a BBC pensou assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa pra continuar a fazer o público interessado, né? Porque senão vai ficar, quanto mais gap, quanto mais longo o hiato, mais as pessoas vão perdendo interesse. Sim. E nada melhor do que trazer doutores queridos, né? Então, a gente teve aí uma entrevista com o James Goss, a gente falou no News, inclusive, né? Que foi muito importante pra BBC determinar o que os fãs mais queriam. Sim. E os doutores que mais apareceram aí foi o 8, 9 e 10. É por isso que eles fazem parte de TLV. Por motivos diferentes, né? Mas assim, tipo, o 8 é porque o 8 é o queridinho do universo expandido. Tipo, ele é o poster boy de áudio. E ele é um doutor que todo mundo quer muito ver, continuar vendo em tudo. Né, porque ele é muito querido. Ele entre 1 milhão de anos teve pouca coisa, porque a gente tem só Night of the Doctor e o filme, mas se a gente for botar em tempo, ele é o que tem mais. Porra!
Com certeza. Ou um dos que tem mais, o mas... nono teve pouca coisa o também. nono é essa ânsia que todo mundo tem de ver coisas com o Eccleston, porque, né, nem que seja só a imagem dele, mas, tipo, o Eccleston é muito querido, e o 10º é o 10º, né, cara? O 10º é o 10º. Ele é o poster boy da série de TV. É. Lembrando aí que a Big Finish anunciou áudios com o Eccleston, que não fazem parte. Não fazem parte de Time Lord Victorious. Ou vai ser uma surpresona daquelas, mas acho que não, Não, porque... Acho que não. Até em termos de contrato assinado mesmo, as datas acabaram não batendo. Mas quem garante que não tá assinado antes, a gente não sabia? Não, é porque as histórias de TV já estavam prontas antes. Mas sempre pode rolar, gente. Não. A gente sempre fica com aquela pontinha de esperança, né? Pois é. Mas assim, eu acho que vem muito a calhar, porque a gente quer consumir mais coisas e a gente tá muito carente. O Rubian é carente, né? De coisas acontecendo. Naturalmente carente. Que a BBC, né, infelizmente, tem esses hiatões. Mas, de novo, aí voltando ao que a gente tava falando, então, sejam gratos ao universo expandido. Esse, em específico, Defender of the Daleks é bacana, porque é uma coisa que não é cara de você consumir. A gente tem com aí certeza. Uma HQ saindo a, eu não sei, 8 e poucos dólares. Qualquer 20 e poucos reais você compra essa HQ. $8? R$1.000? Não, dá 20 e tantos reais, entendeu? Não é caro. Não é impeditivo, tipo, não é proibitivo você comprar essa HQ, entendeu? E comprar outra daqui a não sei quantos meses. É lógico. E assim, gente, a Titan Comics, ela vem fazendo um trabalho excelente com as HQs. Tanto que já saiu aqui no Brasil, né, os crossovers, a gente tem as anuais dos Doutores 10, 11 e 12. Tipo, eles estão fazendo um trabalho incrível há muito tempo. Agora eles vão começar com uma outra série, né, que é só Doctor Who Comic. Porque tinha os anuais quebrados, agora vai ser só Comic e vai pegar os doutores que eles quiserem pegar. Então, assim, eles estão fazendo um trabalho primoroso, né? A gente tem aí, nessa HQ em específico, roteiro de Jodie Hauser, artes de Roberta Ingranata e cores de Enrica Eren Angiolini, que é o mesmo time criativo das HQs da 13ª. Sim, e o James Goss é a premissa geral. O James Goss é Time Lord Victorious no geral, tudo. É como se ele fosse o showrunner. Isso. E a galera que tá fazendo cada coisa, cada episódio, né? Então, assim, vai lá valorizar a Titan, sabe? Vai lá dar o seu amor, porque é uma editora muito bacana. Não só a Titan, né? Titan, Big Finish, com títulos licenciados bem bacanas, né? Não tem só Doctor Who, eles têm várias outras coisas interessantes. Acho importante, sim, valorizar a mídia quadrinho. Sem porque dúvida. Nós amamos quadrinhos, isso todo mundo... We love comics. We love comics. Se alguém não sabe, né, a gente tá muito envolvido, inclusive profissionalmente em quadrinhos, né, no meu caso. No meu, eu sou só rato de quadrinho mesmo há, sei lá, 25 anos. Desde criancinha, né? Então a gente sempre vai assim... Puxar a sardinha pro quadrinho. Puxar a sardinha pro quadrinho. Então, mas isso é uma coisa que eu vejo que atualmente, falando aí em relação a fandom, a gente tá muito bem servido, assim, os fãs pros próprios fãs, tipo... Já foi a época em que o fã ele era extremamente resistente a aceitar o universo expandido. Hoje em dia, todo mundo tá afim de entrar de cabeça em quadrinho, áudio. Sim. Então, assim, Time Lord Victorious tá numa época boa, pra consumo mesmo. Pois é, e até pra quem ainda não leu nenhum quadrinho de Doctor Who, é uma boa porta de entrada. Você falou, uma boa porta de entrada. Tipo, você não precisa ler todas as anuais. O entre aspas ruim é que você vai ter que ver tudo de Time Lord Victorious. Mas assim, tipo... Querendo ou não, você não precisa ter lido nenhuma HQ de Doctor Who na vida pra começar pela Defender. Sim. Então, isso é muito bacana. Porém, nós recomendamos sim que você vá ler as HQs de Doctor Who. Tem no Brasil, tem traduzido, a tradução tá boa. Tem review de praticamente tudo. Temos reviews aqui. Só não tem ano 3. Fui eu que fiz a tradução, tá tirando de 4 doutores. Sou eu, por isso que eu tô falando. E é isso, gente. Não, mas até o que não veio é legal você consumir. Claro, tem que consumir. Vai consumir, cara. Vai escutar os podcasts, pô. E tem histórias muito boas. E sim, já temos reviews aí de muitas HQs de Doctor Who. Então, vale muito a pena. A gente tava falando sobre esse lance da importância, né, do universo expandido, que eu até mencionei. Se não fosse o universo expandido, a gente nem teria a série, né? A gente sabe que quando a série pausou ali, né, em 89, que, de novo, Doctor Who nunca foi cancelado. Ela só pausou. Exatamente. Talvez ela teria sido cancelada se não tivesse o universo expandido. Porque o que manteve a série ali, a franquia viva na cabeça de todo mundo, foi justamente livro e quadrinho. Exato. E mais pra frente áudio, Magazine, né? Também. Magazine também. E a Magazine tinha HQs dentro, né? Sim, aí depois lá pro finalzinho dos anos 90 a gente teve a ascensão, a chegada da Big Finish, né? O que engrossou ainda mais o caldo, mas a princípio, livros e quadrinhos. Por que eu tô falando isso? Porque Time Lord Victorious, como a gente falou, ele veio nessa época de hiato, né? Nessa época de seca, né? De maré baixa. Maré baixa. E nessa primeira HQ tem bastantes
elementos, assim, coisas, citações do universo expandido ali da época que a série tava parada nos anos 90. Sim, em 90. É verdade. Em especial Virgin New Adventures, que é uma parte de Doctor Who que eu gosto muito. Isso eu achei muito bacana. Os livros da Virgin eles são curtinhos, então eu consegui ler um monte já. E as histórias são muito boas. É muito gostoso. E é tudo com o sétimo. Tirando o último de todos, que é com o oitavo. Que é com o oitavo, tudo é com o sétimo. É muito e aí legal. tem a Benny, enfim, tem a Ace também. Bernice Summerfield. Eu fico muito feliz. Das coisas que são citadas, assim, que tem uma relevância maior com a época ali da Virgin, tá é justamente, né, os né? Dark Times, né, que, como eu falei, ele foi citado a primeira vez em Five Doctors, que é na série, né, o especial ali com o quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro doutor. Bonecão do o bonecão do quarto, bonecão e primeiro do que não era o Hartman, mas tudo bem, que era mas não tem problema. E aí a gente teve ele aparecendo, tipo, sendo visto como eram os Dark Times mesmo, ali em Cat's Cradle Time Crucible. Que são livros da Virgin. É, porque a gente tem ali o começo do livro da Virgin, eles tinham esses mini arcos. Então a gente tinha Time Worm, aí tinha Time Worm Genesis, Revelations, e teve o Cat's Cradle também. Isso. E depois eles largaram mão e começaram a fazer só títulos soltos, né? One-shotzinhos. One-shot, mas que elas eram compostas ali de um todo. Fazem sentido, exatamente. Serve separado, mas serve junto. Então, assim, Dark Times é um elemento praticamente da Virgin, né? Nascido no hiato. Apesar dele ter sido só citado, mas ele foi explorado mesmo durante esse primeiro grande hiato, que a gente teve hiatinhos menores, antes de 89, né? Sim. O sexto sofreu muito hiato, o sétimo também, mas o sétimo foi o que sofreu mais por conta de 89. Mas o primeiro grande hiato, em 16 anos, foi justamente 89, e Dark Times foi explorado justamente nessa época. Forjado na batalha ali na batalha dos 16 anos. Na batalha dos 16 anos, que os fãs, eles tiveram ali que suar e ralar pra manter a série viva. Pois é, e uma outra coisa também, que isso é uma bobeirinha, mas que são as bobeirinhas que fazem a HQ ficar bacana, é que quando os Daleks estão falando assim, você vai ajudar a gente a vencer do maior inimigo dos Daleks. Ele falou, amigão, peraí, olha atenção aqui, eu tô aqui, eu sou o maior inimigo. Não, veja bem. Você não é não, tem um pior que você. Ele fala, mas eu achei que eu era o assassino dos Daleks, eu achei que eu era a Tempestade Vindoura, eu achei que eu era o Kafarak Gatri. Kafarak Gatri, eu fiquei curiosíssimo. Ou Kafarat Gatri, né, porque eu não sei como será que é o som do Q, porque tem letra do Q, tem som de T. No meu português brasileiro, por exemplo, em chinês, Kafarak. Em chinês, olha que interessante, quando você romaniza o chinês, o Q, se for Q-I, não é Ki, é Ti. Olha, é ti. Olha aí. Então vai que é Kafarat Gatri. Porque esse lance, esse xingamento... Na minha cabeça é Kafarak Gatri. Kafarat Gatri, né? Porque deve ser na pronúncia em inglês, né? Não, é na pronúncia em dalequês. Em escarês, pô. É verdade. Em escarês. É só o Tardes que tá traduzindo. Só que esse, como é xingamento, verdade. Não é traduzido, né? Esse é um termo que é atribuído ao doutor pelos Daleks, que basicamente significa destruidor de mundos. Tá. É isso. Traduzido ao pé da letra, eu não sou nenhum tradutor aí, não sou pós-graduado em escarês, mas traduzido ao pé da letra é destruidor de mundos. Muito bacana. Né? E é um título que os Daleks atribuíram ao doutor, que em tese deveria fazer ele não gostar muito, mas a gente sabe que o doutor às vezes usa esses termos, essas alcunhas, como cartada, né? Como o próprio Time Lord Victorious. Com certeza. Como o Oncoming Storm e como o Kafarat Gatri. Quando ele se empolga ali, ele fala, eu sou o Oncoming Storm. Quando ele precisa dar cartada, isso. ele dá. E aí por que eu tô falando que isso tem a ver com ali a Virgin? Porque esse termo apareceu em Time Worm Revelation. Olha aí, que bacana. Que é desse primeiro arco aí da Virgin. Sabe quando apareceu essa expressão, não era uma expressão conhecida pra mim, eu até anotei, falei, eu quero saber o que é isso aí. E você falou que lembrava do termo, eu falei, então já apareceu, que legal. É muito legal que eles estão resgatando coisas do cânone, mas né? é o tipo de coisa que, por exemplo, você não sabia de onde era. Mas quando você bateu o olho, você não deduziu que era algum nome feio, tipo, algum xingamento ou algum título? Eu achei que fosse, na verdade, exatamente o que é, tipo, uma alcunha, uma expressão pela qual ele é conhecido. Mas é uma alcunha negativa, né? Ninguém quer ser conhecido como o assassino, negativa, entendeu? Sem dúvida negativa, mas eu fiquei muito curiosa, eu falei, nossa, que legal. E eu acho que é isso mesmo que a HQ quer, né? Ela quer instigar as pessoas a correrem atrás desses elementinhos. Foi isso que eu falei, tipo, é legal por isso. Ela é cheia desses detalhinhos que fazem a galera que aqui já tá muito dentro, que leu um monte de coisa, que sabe uma porrada de coisa, fica feliz porque, aí, legal. Olha a referencinha ali. Colocaram um trocinho ali da Virgin Adventures, que eu gosto. Mas se você é uma pessoa que não sabe o que é, você vai querer ler depois, vai querer ver onde apareceu a primeira vez. Com certeza. Entendeu? Então, assim, só palmas pra essa HQ.
De novo, a gente tá só... Em relação a essa HQ, a gente tá só na metade, né? Porque Defender tem a parte 1 agora e a segunda que sai em outubro, né? Sai mais precisamente dia 8 de outubro. Então, espere review dia 9 de outubro. Quase um mês. Um pouquinho mais de um mês esperando o que vai acontecer, né? Só que mais pra frente, a gente vai ter em novembro, ali 18 de novembro, vai ser o Defender of the Daleks Collection, que eu acredito que seja um encadernado com as duas histórias. Com as duas juntas, Só que eu vou jogar aqui uma teoria de publicação. A gente tem nos quadrinhos de Power Ranger, quando eles soltam os encadernados, esses de luxo, alguma coisa dessa pegada, sempre tem uma historinha extra no meio. Isso é legal. Tipo uma historinha de 4 páginas que seja, mas que tem um peso bizarro pra alguma coisa depois. Eu ia adorar. Eu acredito que pra eles terem colocado esse Defender of the Daleks Collection na timeline de lançamentos, eu acho que vai vir alguma coisa extra nela que vai valer a pena. Ai, que bacana. Pode não ser uma história, pode ser às vezes notas de rodapé. Ou entrevistas com James Goss, com Granata, com Jody Hauser. Elas são muito legais, elas são ótimas, né? Tudo pesa. A gente viu o painel lá com elas, tipo, elas são incríveis. Todo mundo amigão, né? Todo mundo amigo, né? As duas meninas são italianas, tem uma delas que nem fala inglês direito, mas, tipo, elas são foda, elas são muito boazinhas, assim. E você vê que elas estão tratando a franquia com muita propriedade, né? Então, assim, elas... conhecem bem os detalhes de todos os eventos e acontecimentos. Então, assim, que timão, e de novo, timão de mulheres, gente. Só garotas fazendo. Então, cara, eu acho fantástico, eu acho sensacional. Sim. Então, assim, vamos esperar a conclusão desse pedacinho, Defender. Lembrando que tem todo o entremeio aí, a gente ainda vai ter muita coisa pra revisar aqui. Bota coisa nisso. A conclusão aí, no caso, é em outubro, dia 8, revisado dia 9. Mas vamos esperar talvez alguma coisa a mais pra edição de colecionador aí, né? O encadernado. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Mas, pra começo, pra pontapé inicial... Nossa, foi muito Defender legal, of the Daleks foi maravilhoso, assim. Gostei demais. Consegui... Eu já tava muito hypado com o Time Lord Victorious há um bom tempo. Eu também, eu tô muito, assim, mas muito feliz. Quando eu peguei pra ler hoje, maluco, triplicou... Porque, assim, eu... Finalmente chegou, sabe? E aí, tipo, caraca, tá acontecendo. Tá acontecendo. É real, né? Meus amigos, vocês estão ouvindo a gente aqui, vocês têm que aproveitar isso ao máximo, porque vocês estão vivendo esse momento. Nossa, sim. Porque assim, ó, a pessoa que entrar no fandom ano que vem, ou daqui a 6 meses que seja, ela vai pegar os áudios, os quadrinhos, vai consumir, mas ela não vai ter experienciado essa loucura toda de, tipo, de ficar esperando, e de fazer teoria, e de conhecer gente teorizando que nem um louco junto com você, entendeu? Essa é a parte mais gostosa de ser fã de Doctor Who. E é justamente por isso que quando a gente tá sem série de TV, a gente fica muito carente, né? Porque a série faz a gente ficar criando teoria. E o que a gente gosta mesmo é de criar teoria. Sim, sim. Entendeu? Então, o TLV, ele tá vindo pra botar a gente em exercício novamente. Deixar, né? nossa mente vitoriosa. Tipo, qual elemento é esse aqui? O que será que vai acontecer? Cara, essa é a melhor parte de ser fã. Sim, com certeza. Não só de Doctor Who, mas de tudo nessa vida, né, cara? Faz assim, a nossa nota hoje, ela tem um peso um pouco mais leve, né, porque a gente tá revisando um tequinho de uma história que já é um tequinho. É um two-parter, né? Só que olha que louco, a gente tá revisando uma metade de um negócio que já é parte de uma coisa muito maior. Muito maior. Então, a gente sabe que essa nota, ela, enfim, depois ela vai acabar entrando junto com outras notas e a gente vai fazer uma média geral de Time Lord Victorious no fim de tudo. Sim, claro. Mas pra hoje vale, né, a primeira história revisando, sua nota de Hartnell ao Whittaker pra Defender of the Daleks 1, a primeira parte aí de Time Lord Victorious. Vou dar um Matt Smith pra essa HQ, né? Tá, então 11 de 13, tá bom. Isso, por conta de tudo que a gente já falou aqui, né? Gosto muito de histórias sem companions, entre aspas, eu sei que tem estrategistas, mas é legal. Mas é legal ver o 10º ali sozinho na tardes no começo, né? Tipo, caralho, onde eu tô? O que aconteceu? Eu não lembro de nada, eu tô meio perdidão, assim. E ao longo da HQ você vai vendo que, tipo, bom, se as coisas foram reescritas, então eu não posso confiar em tudo que eu me lembro. É muito gostoso. Por isso que eu falo isso, que até né? dessa nota é complicado, tipo, não tem como a gente avaliar muito bem, né? Eu gostei muito de terem usado os Daleks antigos, gostei muito do estrategista, tipo, que bacana. Gosto da ideia de usarem os tempos sombrios também. Que é um momento... Pelo menos citados, né? A gente não sabe se a gente vai efetivamente pra lá, mas... parece que sim, né? Eu espero que Tomara, sim, pelo menos. Isso é maneiro. Então, assim, eu acho que como pontapé inicial foi super acertado, mas eu quero mais, eu quero... Sim. Eu quero coisas épicas, eu quero ver os outros doutores, eu quero ver como tudo vai se encaixar. Mas, de novo, pra um começo, tô super empolgada
pra mim é um Matt Smith e espero dar notas maiores ao longo do TLV. Fred Pavão, sua nota pra essa HQ maravilhosa. Então, de novo, né? Vou repetir. Eu acho complicado mensurar, dar uma nota pra um pedaço de algo maior. Entendeu? Eu acho que assim, enquanto HQ, tipo, enquanto história, é uma história simples pra caramba. Foi o que eu falei, não tem nada de tão gigante assim. A história é solta. Com certeza. Analisando enquanto HQ. Mas analisando enquanto começo de uma saga e analisando enquanto um grande balde de referências e elementos, ela é maravilhosa. Sim. Então assim, eu vou dar um Capaldi, eu vou dar um 12 de 13. Mas é uma, de novo, é uma nota meio parcial, meio né? leve. Uhum. Não, eu tô aqui pela brincadeira, entendeu? Eu tô aqui pela referência, eu tô aqui por toda a grande saga. Tipo, se você tá pegando, se você não entende Doctor Who e se pegar essa HQ pra ler, vai ser uma HQ basiquinha. Mas quando você pensa no peso dela real, aí pesa muito. Tudo que vai fazer parte disso, né? Pois é, a gente fecha aí Time Lord Victorious, esse primeiro pedaço, um Defender of the Daleks, com 11,5 de 13. Isso. Né? Sabendo que é um 11,5 de 13 da Land of Fiction. É assim, tipo, ele é leve, ele ainda vai se tornar uma coisa muito maior. Eu acredito que depois, quando chegar a segunda parte, a gente vai conseguir fazer uma média real e vai ser muito maior. Porque não ia começar tão bem pra degringolar depois. Com certeza. Esperamos que não, acho que não. Eu tenho fé que não, porque a equipe criativa tá muito boa, cara. Sim, não, e elas estão entregando histórias ótimas pra 13. Tem Titan e Big Finish trabalhando juntos. Nossa. Eu não tenho como reclamar. A gente é muito Eu ficaria com o pé atrás mais se fosse a série de TV metendo muito B dele. Com certeza. Mas sendo o universo expandido, amigo, eu vou pra galera. Eu tô tranquilão, cara. Não tem dedo do time não aqui, então não, mas não é nem só questão do dedo do time, assim, não tem... Tô brincando, não tem gente. bloqueio orçamentário, não tem... sim, isso não ajuda tem, muito. Sei lá, um monte de gente brigando pra ver quem escreve o canon mais pesado. Ou louco. até em termos de quadrinhos, não tem briga nem de ator, né? Você pode colocar quantos personagens você quiser. Né? Briga que a gente fala a liberdade, problemas, né? a liberdade criativa ela é muito alta, né? Então você pode fazer o que você quiser mesmo. Você não precisa alugar os próprios de Dalek, né? Você pode desenhar 50 Daleks. Você pode fazer o Dalek do jeito que você quiser, né, cara? E pronto, né? Então isso ajuda muito então, também. Exato, eu tô tranquilo, cara, de verdade. Se eu me preocupo... é muito estranho falar isso, mas em Doctor Who, eu me preocupo com a qualidade e me preocupo com o resultado quando é série de TV. Quando o universo expandido, amigo, eu vou de olho fechado andando no fogo. Tá até porque suave. A qualidade é alta também. Pois é. Então, assim, esperem coisas boas, meus amigos. Vocês estão ouvindo a gente aqui já chegando ao fim de mais esse nosso bate-papo. Esperem coisas boas. A gente ainda volta ainda muito pra falar de Time Lord Victorious aí. Vamos falar, vai ter edições menores, edições maiores, edições falando de áudio, livro, quadrinho, experiência que a gente não vai. Enfim, vai ser bacana. Tô muito feliz de começar mais essa jornada de podcasts especiais revisando TLV com vocês. Com certeza. Certo? Não deixem, por favor, ainda mais agora que tá falando, né, sobre vivenciar esse momento, de falar com a galera e tudo mais. Não deixem de teorizar, papear, surtar, pirar com a gente nas redes sociais, cara. Vai falar com a gente. Eu, pessoalmente, a minha conta pessoal, @FredPavão, estava surtando como um louco hoje depois de ler. É verdade. Thaís lá em @ThaísAlcos também, não sei se você conseguiu twittar, acho que não, mas... Só deu os retweets, sabe? Mas Thaís estava empolgadaça lendo também, eu fui prova viva disso vendo aqui em casa. É verdade. E claro, se você quiser ir surtar com a gente, dar seus 10 centavos, sua opinião sobre esse começo de saga aí pra gente lá no Dr. Brasil, é mole, você pode ir tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Pássaro Scarense, ali que é o nosso Twitter. É só procurar por qual usuário mesmo, minha vitoriosa. Dr. Who Brasil. Procura Dr. Who Brasil. Caso você não siga ainda, vai que você é um ouvinte novo que tá procurando sobre Time Lord Victorious. Cara. Caiu aqui, ou no Spotify, ou no Deezer, ou nos feeds aí da vida. Caiu, não conhece Dr. Who Brasil ainda? Vai seguir lá no Twitter se você não segue ainda, cara. Segue no Instagram também, segue em todas as redes sociais. Pra sempre que a gente estiver falando lá, sempre que estiver soltando notícia, ou só batendo papo mesmo, você poder participar também, que isso é muito legal, é muito importante pra gente. Opa! Outra coisa que também é sempre válido lembrar aqui é que se você que tá ouvindo aí quer participar de forma mais ativa, quer ajudar o Dr. Brasil a continuar produzindo conteúdo, conteúdo gratuito, 3 podcasts por semana, postagem, cobertura de hot news, surtagem em rede social. Se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo esse nosso trabalho aí que se dedica tanto, você pode ir lá em apoia.se/Dr. Brasil, escolhe a quantia que você quer apoiar mensalmente, se junta aí aos nossos companheiros que ajudam a máquina a funcionar aí por todo esse tempo, certo? Com certeza! Por hoje é só.
vamos descansar nossas gargantas, vamos descansar nossos cérebros que estão quentes, fervilhando depois desse começo de aventura aí. Até nosso próximo review de Time Lord Victorious. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.